Olá, 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 bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei sobre Tigres e Dragões. E hoje recebendo, como o Márcio já falou aqui nos bastidores, o grande Sifu, amigo das antigas, como o Márcio mencionou, Sifu Renato de Barros, Renato Calheiros de Barros, muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço aí, para mim é uma honra estar aqui depois de colegas tão ilustres já terem sentado aqui, né? Para mim é um prazer e sucesso aí no projeto. Obrigado. Maravilha, maravilha. Querem falar alguma coisa antes de eu ler aqui o... A Bill. Márcio? Não, pode manifestar um... Segue o seu protocolo. Por que essa lágrima está escorrendo aí? Porque eu gosto de trazer as pessoas que fizeram parte da minha vida. Fala mais sobre isso. Você imagina, a gente quando começa como jovem, né? Depois você passa anos, não sei quantos anos faz que a gente não se encontra, mas pelo menos uns 20 anos. Pelo menos uns 20 anos. Que vocês não se reencontravam? Porque depois que eu saí... Porque você se encontra ali talvez em um outro campeonato. Márcio, tudo bem, mas campeonato é tudo muito rápido, né? Porque eu saí lá do Mestre Amaral acho que em 96 ou 97. Nossa. Então, quer dizer, faz no mínimo 20 anos que, né? E a gente encontra, né? Um colega lá que treinava junto e que a gente vai contar isso aqui no episódio, mas que herdou a academia, uma das mais famosas do Brasil. Putz, é muito legal. Muita história aí, Muita né? história. A gente vai desenrolar isso aí. Vamos lá então. Bom, o Sifu Renato é paulistano, com mais de 36 anos de prática nas artes marciais, é vice-presidente responsável técnico pela ASKF e também pela Taon. Aí eu explico. Né, que é a Associação Shaolin de Kung Fu. Lembrando que o Márcio mencionou aqui, a Associação Shaolin de Kung Fu é a associação justamente que foi fundada pelo grão-mestre Amaral, que a gente já falou aqui em vários episódios. Quase todos os mestre Amaral. Todos os episódios, quase. Episódios. Tem dois nomes que aparecem em todos os episódios. Que é o mestre Amaral e o Dave Carradine. Olha só. Então ele tá bem cotado. Que bom, mas com mérito, né? Exatamente. E a gente continua sonhando em ter o grão-mestre Amaral aqui com a gente no bate-papo. Assim que a agenda dele possibilitar que ele esteja aqui no Brasil. Certo, Márcio? Com certeza. Eu dou algumas dicas aí para vocês trazerem ele aqui. Maravilha. Tem conhecimentos nas áreas de psicologia do esporte, fundamento da medicina chinesa, é graduado em gerenciamento empresarial. Além disso, ensina o estilo Louva-a-Deus e Hunka na sua escola, localizada aqui na Zona Oeste de São Paulo. Praticou também Karatê, Kyokushin, Kickbox, Hapkido, até descobriu Kung Fu, que pratica por mais de 3 décadas. É isso? 33 anos. Esse número graduado faixa preta, 6º Tuan em Louva-a-Deus e também graduado 2º Tuan da linhagem Hunka do grão-mestre Frank Yi, na China. Muito bem-vindo mais uma vez, Sifu. Eu que agradeço e estou aí à disposição para que vocês quiserem explorar, do que falar, e pode ser de tudo, não precisa ser só de arte marcial também. Maravilha. Que esporte é comigo mesmo. Aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, a gente conversou um pouco sobre a pandemia, né? Sim, exato. Para quem não sabe, para quem não sabe não, acho que todo mundo sabe, né? Que a gente teve uma pandemia. Daqui a 30 anos, quando forem assistir esse vídeo, será? Que os jovens... Vão lembrar, né? Teve uma pandemia. Teve uma pandemia. A gente costuma dizer lá, assim, que antigamente os nossos avós falavam: você nunca passou por uma guerra. Aí lá na frente, para os netinhos, nós vamos falar: você nunca passou por uma pandemia. Exatamente. Será que a geração agora que é Z, X, vai ser os coroners agora? Geração coroners? Coroner? Né? Os nascidos na... Tipo Joca. Tipo Joca. Filho, né? Ele nasceu em 2020. 2020, na pandemia. Nasceu em janeiro de 2020. Nossa. Fez aniversário ontem. Parabéns, Joca. Quer dizer, ontem, 18 de janeiro, vou dar a data. No tempo que a gente está gravando. 18 de janeiro, né? Ele fez aniversário. Mas o que a gente estava conversando aqui nos bastidores é do impacto do coronavírus nas atividades das artes marciais. Sim. Já falamos aqui que na nossa escola foi bem impactante. Sim. Eu queria abrir esse episódio com você, te ouvindo um pouco como é que foi, que desafios você teve que enfrentar e que caminhos você encontrou para manter
a escola funcionando, manter a conexão com os alunos, manter a sua prática, manter os alunos com a chama ali para seguir praticando. Desafio, hein? Como nós estávamos batendo um papo no início aqui, né? O que mais me impressiona, antes assim dos detalhes, que estava falando com o professor Gil, é em relação aos números, né? Ele questionou para mim como que foi a pandemia, como que, né, desenrolou, como que vocês ficaram. E eu falei para ele, olha, no pico nós perdemos 70% do movimento. Ele, poxa, nós fomos 60, 65. A gente foi por aí. E o impressionante, que nem os colegas que a gente encontra depois, agora nesse período que melhorou a pandemia, e a gente troca essa ideia, foi um número meio que padrão. Número padrão, né? Então isso foi muito interessante. E eu tentar resumir, né? Porque todo mundo já deve ter falado muito disso, mas foi um desafio imenso. Nós comentamos, né, aqui de novo, achávamos que ia ser 15, 20 dias e foi indo. Eu acho que foi até o mestre De Paula comentou, falou, agora, peraí, a gente precisa dar aula, né? Como que vai ficar esse negócio, né? Se não me engano, acho que na entrevista dele ele comentou isso. E foi no mesmo processo. A gente percebeu que tinha que voltar de alguma forma e nem todo mundo aceitava aula online, porque a arte marcial chinesa... Até a gente, tudo, né? Até a A gente gente vai... nós tivemos que se reinventar. Todo mundo, né? Todo mundo teve que se atualizar. Para mim foi um pouco mais fácil em relação à tecnologia, porque eu tenho uma formação na área de TI também, fora a parte de gerenciamento empresarial. Mas logo nós colocamos em prática e conseguimos manter alguns alunos, mas assim, financeiramente quebrou, né? Quebrou. Tem eu e a minha esposa, as reservas todas se foram, né? Porque ela tem um trabalho com o pai, ela é fotógrafa, trabalha com eventos e evento parou, né? Parou, né? Então foi assim, foi muito difícil, né? E aí nós fomos tocando e tentando manter os alunos motivados e depois eu acho que em junho ou julho reabriu na primeira vez, mas foi aquele negócio meio doido, né? Não sabe como é que o vírus, o vírus tinha hora para atacar, né? Não pode treinar depois das 7, aquelas coisas e tal, né? Isso é bom, o vírus tipo, né? Então, aí fomos voltando, mas assim, foi complicado, porque muita gente com medo. Para vocês terem ideia, eu tenho um aluno que até o final do ano passado estava com medo. Mas isso tem bastante gente. Tem muita gente, então gerou todo aquele processo de trauma, toda aquela parte psicológica, né? Mas assim, a gente conseguiu se reinventar, foi difícil. Eu acho que me considero todos nós que conseguimos manter a nossa escola assim, não digo privilegiados, mas agradecer por ter conseguido superar isso, né? E eu acho que a sua escola, a minha, tudo, principalmente era pelo nome. Eu pensei comigo, cara, não dá para fechar, simplesmente, ou parar. Sim. Porque eu tenho a minha escola se chama Motivação Escola Oriental, né, a minha empresa. E que dentro nós temos a SKF, tem um sistema também da Isungar e tal. E então eu falei assim, a SKF, 1977, tem 46 anos agora, né? No dia hoje, agora da gravação, mas eu falei, não dá, né? Não dá. Então eu vou ter que me reinventar, fazer o possível para manter esse legado vivo. Que seja com 10 alunos, que seja com 5, mas assim, era uma responsabilidade muito grande. E óbvio, a gente tem momentos que a gente fraqueja, né? Você fala, puta, chamava minha esposa e falou, não vai dar. Não dá, tô desanimado, fecho, entrego o imóvel, vou dar aula no Vila Lobos, vou dar aula no Ibirapuera e tal. Mas assim, eu acho que duas coisas que fez manter essa gana de superar esse desafio foram duas coisas importantes. O nome da escola, a responsabilidade de manter o legado. Esse legado, né, que você mencionou. E os alunos que continuaram, cara. Os alunos que continuaram.
Porque de nada adiantava você querer continuar se não tem ninguém, se não tem... Mas se você fala, pô, o cara tá na mesma situação que eu, tá lá numa sala de 1 metro quadrado treinando. Então, assim, pelas pessoas que, assim, elas aceitaram ajudar a escola. Teve aluno que não fez aula online, que não participou de nada e falou, ó, eu tô trabalhando, tô tendo meu salário, eu vou deixar minha mensalidade mesmo em dia. aconteceu com a gente, né? Então, A gente é muito grato isso, porque a gente conseguiu manter, porque os alunos que ficaram falaram, não, a gente vai custear ainda, o que puder fazer a gente vai dar mais, vamos adiantar 6 meses, 1 ano de mensalidade, tá aqui. Exato. Teve valioso. aluno que parou, porque não tinha condição, teve aluno que a gente inclusive estimulou continuar mesmo não pagando. Por conta Até por da causa, dificuldade. E o momento, né? Aquela parte psicológica, né? Como que o pessoal vai ficar preso dentro de casa? A gente também teve casos assim, gente que não podia pagar. Eu falei, não, treina, depois a gente vê. Não vai ficar parado dentro de casa, né? Então, realmente, principalmente isso. As pessoas comprometidas e o legado do nome da escola. A SKF e da Motivação Escola Oriental, que a gente já está com 18 anos ela, e a SKF 46 anos hoje, né, em 2023. Sim. Então, é um negócio que pesa, né? E estamos aí, né? Parece que está querendo melhorar, né? Eu não sei vocês. Agora vamos olhar para frente e dizer que está melhor, né? Na verdade, está melhor, porque se a gente parar para pensar... O fato de você poder estar com a academia aberta, recebendo as pessoas ali... Vitória, né? Puxa, então acho que tá bem sem melhor. aquela limitação de pessoas por aula, sem... A fita crepe no chão demarcando. A fita crepe no chão. Treinar de máscara. A gente tem ainda algum outro de máscara, mas a maioria já aboliu máscara, né? Lá todo mundo já teve Covid. Então, enfim. E o aprendizado foi grande, né? O aprendizado foi imenso com essa história, né? O aprendizado de resiliência, né? E de você também entender as dificuldades dos demais, né? E acho que tem até uma responsabilidade do próprio negócio, né? Porque, por exemplo, você percebe que se você não tem um respaldo financeiro da sua empresa ali, para uma reserva de emergência, você nunca imagina, mas aconteceu, né? Aconteceu. E que você tem ali, que de repente você perde... 70 alunos, você fala, 70 alunos, beleza, vezes 200, 14 mil. Pera, mas se a gente botar isso em 10 meses, 140 mil. Opa, então o negócio... Então, você sabe que isso é importante, porque se você tem um negócio e simplesmente por ter, numa dessa você quebra rapidinho. Ah, não, você quebra, sim. E uma coisa que, assim, que eu percebi que foi valiosa antes da pandemia, apesar de eu ter feito o gerenciamento empresarial e tal... Mas antes disso, não sei nem se pode falar nome de entidades aqui. Pode. E eu fiz alguns cursos, cara, que assim, eu recomendo para qualquer empreendedor, dono de academia, dono de qualquer coisa, cara. O Sebrae. Ah, sim. Eu fiz um curso de fluxo de caixa no Sebrae há muitos anos atrás e isso me disciplinou de uma forma, assim, em relação à academia na época, né? E eu eu participei da primeira turma de um método, hoje já é bem mais conhecido, o Canvas. O Sebrae, porque o Canvas, ele é um método, se não me engano, não sei se é pela ONU, algum órgão internacional, que era reconhecido e recomendado para ajudar contra a pobreza, o empresário não falir, blá blá blá. E ele é meio registrado assim, e na época o Sebrae foi a primeira entidade autorizada a dar esse curso. Foi um curso de 7, 8 dias focado só no Canvas, de novos negócios e tal. Cara, foi espetacular. Então, assim, fica a dica. Como o professor Márcio aqui comentou, a organização, a disciplina financeira para manter o negócio foi crucial. Quebra, né? Quebra. E mesmo assim, quase quebrou. Que foi no extremo. Sim. Você fazia um caixa, assim, uma reserva para 3, 4 meses, 5. E sem contar também, né, Chifu, que não é uma realidade de todas as academias conseguir fazer reserva, né? Exato. Boa parte das escolas a gente trabalha ali no limite. Paga tudo naquele mês, meio que empata, se sobra um pouquinho, já comemora. Exato. Então, essa dinâmica de fazer fundo de reserva, eu acho que como você está mencionando, citando o Sebrae, eu acho que a gente ainda tem
Digo a gente, as escolas todas, a gente tem um trabalhão ainda para fazer. Tem gente que não gosta muito, né, disso, né, de falar assim, mas do profissionalizar, né? Exatamente. Profissionalizar. Eu acho que Porque é uma empresa, né? É uma acho que empresa. uma das é uma coisas empresa. que mudaram muito do Kung Fu para hoje em dia, que eu acho que os donos das escolas de Kung Fu, eles se profissionalizaram mais. Sim. Né? Aprenderam a gerenciar, aprenderam coisas que não tinha lá no passado, não estava no caderninho, né? Mas eu tenho uma teoria sobre o Kung Fu no Brasil, que eu venho observando esse movimento de uns 15 anos para cá, principalmente, porque se a gente compara muito o Kung Fu, porque nós temos o mestre Nelson lá de Madison, né, da Zhongyi, nos Estados Unidos, que é um parceirão nosso, a gente vai para lá, ele vem para cá e tal. E já viajei com ele para Malásia também, para alguns eventos. E então a gente vai observando, né? Mas eu tenho assim como referência os Estados Unidos. Mas fala em Estados Unidos em relação ao quê? A arte marcial chinesa. Eles são muito mais desenvolvidos do que nós, principalmente em relação a conteúdo, livros, materiais, acesso a equipamento, né? Nós somos carentes aqui no Brasil, né, de equipamentos e tal. Mas isso, para mim, tem uma explicação, porque historicamente o Brasil recebeu a maior colônia japonesa e os Estados Unidos a maior chinesa, né? Então, agora está mudando um pouco isso. Então, antigamente, pega 20 anos, 30 anos atrás, era a academia de judô, academia de karatê, né? E até hoje assim, né? A gente sai aqui, tem algum restaurante japonês aqui perto? De rodízio? Tem, né? O chinês agora está aumentando, né? Então, por que eu estou comentando isso? Que eu tenho observado com a tecnologia, com a internet, essa nova geração da arte marcial chinesa no Brasil, com acesso a isso, ela tem estudado mais, ela tem procurado mais informação. Hoje é muito mais fácil você entrar na internet e comprar um livro do Sistema Louva-a-Deus lá da China, te entrega em casa. Né? E antigamente isso era difícil, né, cara? E hoje nós temos muito mais acesso à informação. Então, no meu ver, é isso que eu tenho observado. Os novos que estão chegando, nós também, eu me incluo nisso, ainda estamos estudando, se aprofundando, mas o acesso à informação, à arte marcial chinesa, hoje ela é muito mais acessível no Brasil, né? Porque nós tivemos essa diferença cultural. E aí entra a questão de você não só se aprofundar na filosofia e tudo mais, na questão de como tocar o seu negócio. Porque se você pega uma academia nos Estados Unidos, né, acho que um exemplo que nós temos aqui é o próprio Tat Mawong, né? Sim. Então, se for Serra, De Paula, o pessoal percebeu essa diferença e trouxe esse profissionalismo para o Brasil, né? Então, eu acredito que isso está melhorando e as entidades poderiam ajudar, né, também, né? Tanto a federação, a confederação, a Liga Brasileira, a Liga Fazer Paulista. parcerias com o Sebrae, né? Total, né? E até para poder direcionar um professor ou até um mestre que, tipo, tem uma necessidade administrativa. Exato. E muitas vezes tem pessoas que são extremamente talentosas, têm um conhecimento tremendo, mas às vezes ele não consegue viver daquilo. Então ele tem que dividir seu dia a dia com outra atividade. Poxa, se ele não tivesse, né, um apoio ali, conseguisse sobreviver do que ele gosta, do que ele ama, né? É aquele provérbio acho que é Confúcio, né? Faça o que você gosta, que nunca precisará trabalhar na vida, né? Então é mais ou menos isso, né? Então eu acho que não querendo estão falando de negócio, business, mas isso é uma realidade. Você tem contas, né? Como o professor Gil comentou, tem o aluguel, tudo. Então, isso é uma realidade, cara. E a academia tem que sobreviver, né? Sobreviver, né? Não é um Grêmio, né? Até o próprio Grêmio precisa de verba, né? Então, é isso aí. Muito bom. Bom, começamos bem, hein? Você quer fazer a próxima? Eu posso... Não, pode seguir. Não, eu queria aproveitar que o Gifu citou, e a gente já citou também aqui, o mestre Amaral. O teu início pelo Kung Fu se dá lá na Consolação, com o mestre Amaral. Isso. Queria que você trouxesse um pouco esse contexto. Rapaz, é interessante essas histórias, né?
porque eu acho que já teve gente que contou isso daí. O que eu vou falar aqui? Acho que como o professor comentou no início, eu já, desde quando me conheço por gente, sempre pratiquei arte marcial, né? Eu comecei com o Karate Kyokushin, depois eu migrei pro kickbox, no boom do kickbox. Kyokushin, que idade você começa? Eu tinha ali uns 9, 10 anos, era bem pequeno. Aí... E foi uma escolha... Você escolheu o Kyokushin ou foi uma conveniência de... Conveniência. Perto de casa. Conveniência. Porque o Kyokushin é o karatê... Olha, o que eu sempre gostei de luta, né? Eu gosto de luta, eu Exatamente, sempre lutei muito. Isso. Não, é comitê, né? É. Comitê total, né? E pancadaria total, né? E você com 8 anos ali, enfim. E o que aconteceu, assim? Eu sempre fui da Zona Oeste, só para vocês se situarem. E a primeira academia da minha vida foi na rua Natingui. Natingui, aqui pertinho. Nem existe mais. Aí tinha uma academia de fitness... Tinha karatê lá, aí entrei e comecei a fazer. Só que logo depois, estamos falando de quase 40 anos atrás. Aí fechou, daí fiquei naquela tal, e eu trabalhava no centro, ali perto do Vale do Anhangabaú, tal, Projeto Rondon, né? Piranga com a São João, aquele prédio famoso, cheio de arte marcial lá, né? Boxe. Era o nosso portal para o mundo das lutas, cara, né? Você entrava lá... E o pessoal não tem noção que era nos anos 80 o centro de São Paulo. Era maravilhoso. Nossa. Os cinemas que tinham... super ativo, cinema de lindos, rua. eram bonitos, majestosos. Eu gostava muito de entrar no sebo, procurar revista, disco. Os filmes de Kung Fu, você pagava um ingresso único. Ficava o dia todo. Você ficava o dia inteiro vendo aqueles filmes da Show Brothers, né? E, enfim, aí lá eu comecei a... Trabalhava lá e tinha uma outra academia de Karate Kyokushin. Dentro do prédio, né? Não, essa eu treinei um pouco no prédio e depois eu treinei numa academia que era na esquina do Vale do Anhangabaú, lá embaixo. Aí eu mudei depois para essa academia que foi a qual eu fiquei mais tempo. Essa academia foi vendida, né, que era Karate Kyokushin, e assumiu um outro professor, né, o João Maurício, lembro o nome dele até hoje, de kickbox, Full Contact. Nos anos 80 teve um boom aí, né, na época do Van Damme, né? Era uma loucura. Era que aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tinha o Zorello, era Batarelli, então, Contact, Kickbox, eram as pessoas que eu tive contato na época. Eu tive o prazer, assim, não de ser aluno deles, mas eu tinha contato, porque o meu professor tinha amizade, a gente participava de campeonatos Full Contact. E o que era uma diversão naquela época, porque... Com os filmes, teve o filme do Van Damme, que eu acho que era Kickbox, o Desafio do Dragão. Que ele passa a luva no vidro. Luva e no vidro. Tinha um Tompor, que o Tompor chutava lá. Você não tem noção, cara. Pelo menos uma vez por ano eu tenho que assistir isso daí. Você não sabe o que a gente fazia. Os cinemas do centro, um dos maiores lá, acho que 1 ou 2, contratava a nossa escola, montava um ringue no meio da sala de espera, porque lotava as sessões, enquanto o público ficava esperando, a gente ficava lutando no ringue, fazendo kickbox no meio. Caramba! Era puta gostoso pra caramba, né? Isso Marabá, Marrocos, Olido. Nossa. Foi um período muito legal. E aí, nessa época, passou uns 3, 4 anos, aí fechou, né? Saímos de lá, e eu e outros amigos começamos a treinar por conta, numa praça. E um dos amigos, aí respondendo sua pergunta, e qualquer coisa me avisa do horário aqui, porque tem história pra caramba, mas a gente vai controlando aqui. E aí ele falou, não, Renato, tem aquela frase, vamos lá, tem uma academia de Kung Fu numa sobreloja na Consolação. Que é a frase que todo mundo fala. É a Academia da Consolação. E eu já tinha visto, porque minha academia era no Vale do Anhangabaú, como eu morava... talvez de ônibus. Isso, exato. Eu sempre via, né, Kung Fu, mas nunca tinha me passado na cabeça em praticar Kung Fu. Porque eu era da porrada, né? O meu negócio era da porrada. Eu achava que era só mais filosofia, era muito só técnicas, né? E eu, quando era moleque, acho que talvez algum de vocês, eu levantava domingo para assistir o seriado Kung Fu, 7 horas da manhã. Né? Então, assim, apesar de ver Kung Fu, que é com quem mesmo? Com aquele cara que eu acho que é um dos mais... Ele nem falou, é um tal de David, né? David. E assim, eu tinha essa ideia, né? E aí eu falei, vamos lá. Bom, resumindo, chegamos lá num dia,
tava tendo, acho que uma aula, foi no final de semana, eu me lembro como se fosse hoje. Você não pegou uma aula especial de sábado? Não. Eu acho que era aula especial de sábado, sabe por quê? Isso foi no final de 89 e foi um sábado, tava aquela parede, logo que você entrava, todo mundo sentado, várias pessoas. Sendo de sábado, provavelmente. E quem foi a primeira pessoa que veio falar comigo foi o Cifu Serra. Ele ainda era instrutor, se não me engano, ele ainda não era graduado faixa preta. Daí pegamos as informações, aí eu olhei, né? E a academia de Kung Fu, depois, com o tempo, e hoje eu sou bem isso, ela tem uma magia, né? Tem. Total. Aqueles corredores, né, que você vai entrando, tem um mundo diferente ali. Né? E é cheio de coisas, detalhes, cores, armas. Eu fiquei olhando aquilo, falei... Porque eu tinha vindo de uma linha, principalmente do karatê, a linha japonesa ela é muito clean, né? Bem clean. Muito clean, né? Diferente, né? Aí eu, cara, olha isso, que legal, né? E aí, resumindo, esse meu amigo enrolou, não entrou, eu fui, me matriculei e entrei. Estou aí há 33 anos consecutivos. Agora você falou uma coisa, Chifu, muito curiosa. Você falou da coisa da luta, né? Que você sempre gostou de luta. E aí você começa pelo Kyokushin com 8 anos, já tendo esse gosto de lutar? Sim. E isso veio E natural. na escola, você brigava? Na escola, não, eu sempre fui uma pessoa muito calma. Até o momento que me tiram do sério. Não mexe comigo. Não mexe comigo, né? E eu sempre fui um rapaz, assim, muito calmo. Nunca fui muito brigão. Mas não sei se vocês passaram por isso. Eu jogava bola em campinho, andava de carrinho de rolemã na rua. Bola em campinho sempre dava. Então saía umas porradas. E já saí na mão. Uma vez eu comecei a brigar aqui na Vila Beatriz e terminamos na Natingui. Te juro por Deus. Foi uma... Então, assim, eu sempre tive itinerante isso. A coisa. Itinerante. Quase um bloco de carnaval, né? E quando, voltando só um pouquinho antes, quando eu fazia principalmente kickboxing, cara, eu tinha ali uns 15, 16 anos, chegava direto roxo em casa. Minha mãe ficava doida. Falava, mas você tá pagando pra apanhar? Eu, não é assim, né? E eu nunca me esqueço, o professor que nós tínhamos lá, o João Maurício, né? Ele era muito bom. Ele tinha, assim, uma giratória, tipo aquela do Van Damme, sabe? Que gira e estoura no ar. E teve um final de ano, tô de férias da escola, vou sair do trabalho. Vou morar na academia, vou treinar o dia inteiro. Aí um dia ele chegou lá, né, falou assim, não tinha ninguém, era tipo dezembro, né, o pessoal já tava meio afastado, ele falou, vai lá, coloca a luva, né, tinha proteção aqui. Cara, esse homem me bateu tanto, eu achei que uma hora eu ia sair voando pela janela com a giratória que ele deu. Aí passou, aí fui pra casa e tal, ok, de boa. Aí na semana cheguei, aí ele olhou pra mim, aí ele falou... você voltou, né? Eu falei, voltei. Tá bom. Daí de diante fui evoluindo, depois de um tempo comecei a auxiliar em aula e competindo, lutando, né? E aí no Kung Fu realmente eu percebi que eu iria me completar. Porque como tem aquele ditado, até onde eu sei que é um provérbio, um ditado chinês, que diz, quando o jovem é somente físico, quando o velho é um vazio só, né? Aí eu percebi que a arte marcial chinesa era isso, né? Então era muito além do que só lutar em movimentos, né? E a SKF, ela, na época, principalmente, ela tava juntando tudo que eu gostava, porque tinha muita luta. Tinha luta, sim. Tinha luta. Anos 90... luta simulada, luta clássica, luta de semi-contato, luta de chão. Verdade. Aí então ali eu fui me realizando. Era completo mesmo. Era Luta completo. de chão, cara. Onde foi parar? Não, sei, mas onde foi parar tudo isso hoje? Por que ninguém volta com isso? Então, hoje é mais delicado o negócio, né? Mas acho que tem gente disposta também. Tem sim. Tem mas é um grupo bem menor. Viu? É um grupo bem menor. É uma coisa mais seleta. Assim. Hoje, a geração, não sei, o pessoal já deve também, vocês comentado isso. Infelizmente, muita coisa mudou, né? Algumas coisas de forma positiva e algumas coisas de forma negativa, né? Hoje em dia, o aluno, quando entra, parece que ele é muito sensível, né?
sensível do jeito de você falar, de você exigir. Pô, na nossa época, você ficava lá fazendo flexão, quando você estava aguentado, chegava o instrutor, te dava um chute na chute na barriga por baixo ali, a varinha. famosa palavra que não... Vitamina E. Não, e a famosa palavra que se hoje em dia falar, você toma um processo. Vai, mocorongo! Vai, mocorongo! Você é mocorongo, né? Ixi. E assim... mas hoje, né, como ele questionou, pô, mas assim, tem uma turma, que óbvio é a turma mais avançada, né, eu me sinto privilegiado, porque eu tenho alunos que estão comigo quase 20 anos, e esse é o tipo do pessoal que você pode sentar a lenha. É muito louco isso, né? Outro dia, desculpa cortar, Imagina. eu tava dando uma aula para avançados, só para avançados. Avançados que eu digo quase faixa preta e faixa preta. Aí no final da aula, abdominal, mano. Vamos fazer abdominal, vamos fazer hoje uns 500 abdominais. Ah, mas é no chão? Ué, fiz minha vida inteira no chão. Minha vida inteira no chão. Que vieram falar pra mim que tinha... Tinha o quê? Não, mas não era nenhum, não. Falei que ficar com um pouquinho de dor. Rolou o cox, sabe? Sei. E aí, abdominal? Resumindo, 2 não foram mais desses avançados. Entendeu? E aí, o lance abdominal, conta, que não sei o quê. E aí eu me lembrei de uma das aulas lá, né? Primeiro que parar vai gritar aqui, eu sou um banana. Bem alto, assim. Coisa que você não vai fazer isso numa aula comum, óbvio, né? Que quem vai querer, né? Mas era só pra reviver um pouco essas coisas do mocorongo, entendeu? Sim. Mas, só respondendo a sua pergunta, 2 não voltaram. São graduados, São né? graduados, São entendeu? iniciantes. Né? Mas voltaram, tipo assim, numa aula lá só de faixa branca, tipo, acho que não tô muito bem preparado, entendeu? Quero voltar pra... Vou pro Tai Chi. Vou voltar pro Tai Chi. Se vier pro Tai Chi Desculpa da sexta... cortar, se mas vier é que eu lembrei Tai Chi disso. da sexta-feira à Mas é isso noite, mesmo. tá... É que assim, hoje a sociedade mudou muito, né? As coisas são muito mais delicadas, né? Mas de vez em quando a gente pega lá. Às vezes a gente faz, lembra as gincanas antigas que tinha dentro da academia? Ixi. E de vez em quando eu faço. Tomar umas fachadas? Tomar uma fachada? No aniversário, né? Aniversariante, corredor polonês com faixa, né? Você faz? Eu tenho muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo tenho medo de perder o aluno. Isso permanece. É a única mesmo? coisa que eu falo pro pessoal, não pode bater de baixo pra cima, né? Que senão o cara tá passando, pega na cara. Nossa, né? eu tenho muita vontade de fazer E no aí aniversário. é aquilo. Então perdeu lá a gincana, enfim, posição de flexão, e o companheiro que ganhou na orelha, Gritando. alto e forte. Não vou perder mais. Isso. 2, eu Aí, sou olha que legal. mocorongo. Mas assim, o pessoal leva na esportiva, não é óbvio. A gente não vai querer diminuir uma pessoa, né? Até porque a própria psicologia do esporte trabalha o oposto, né? Você tem que saber ali onde dosar aí cada pessoa, né? Você não vai fazer uma intervenção que vai disparar um gatilho no aluno, que o aluno... O cara vai falar, eu sou um mocorongo. Nunca mais. Calma, não é assim, Não né? sirvo pra nada. Não consigo nem você fazer tirar o 10 melhor do abdominais. cara, Eu sempre né? perco, né? Eu sempre perco. Mas assim, realmente a gente sabe que tem muitas coisas que se faziam no passado que a gente até se questiona, mas eu observo isso. Uhum. Eu de Kung Fu, 33 anos, só uma vez que eu me lesionei, cara. Foi fazendo luta, inclusive, bateu o joelho com o joelho, aí não tem como, meu joelho inchou. E uma vez fazendo luta de chão com o Natanael. Porque eu virei, a gente tava sem protetor de boca, eu bati isso no chão e cortou. Mas foi isso. Uhum. Então, assim, às vezes eu me questiono, o pessoal fala, o pessoal do Kung Fu é louco e tal. Eu falo, Imagina. cara, mais de 3 décadas eu nunca rompi um ligamento, óbvio que tem casos que acontecem, mas assim, é uma proporção muito pequena, né? Agora eu tô afastado, mas eu pratico quando puder corrida, né? E corrida é um negócio que você se lesiona. Você machuca muito mais na corrida do que... É muito perigoso. Você não faz um fortalecimento muscular, Sim. né? Então, assim... então, isso é meio questionável ainda. Não, cuidado, vai no machucar Kung Fu a eu também pessoa. nunca tive uma lesão que fosse algo duradouro, que você ficasse carregando aquilo meses, um ano. Assim, foram muito, muito poucos casos, né? E aí, o que aconteceu? Então, eu fui através de um amigo e acabei ficando 33 anos. E o que é interessante, assim, me caiu a ficha esses dias, né? Falei, 33 anos, daí depois a gente pode até falar em questão do grão-mestre Amaral, né? Então, hoje, esse ano, eu estou me igualando ao mesmo tempo contínuo do que o fundador da entidade. Porque o grão-mestre, quando ele se afastou da SKF, ele estava com 33 anos de SKF.
Então agora eu sou a única pessoa a ficar o tempo tão longo quanto o fundador da entidade. Então, para mim, assim, é um negócio muito importante. E uma responsabilidade grande, né? 33 anos consecutivos na SKF. Virou um mês, nem o fundador ficou tanto tempo assim, né? E espero muitos anos aí, enquanto tiver saúde, puder colaborar, não só para a SKF, como para o universo da arte marcial chinesa. E como que foi para as pessoas... vou só recapitular aqui. Claro, a SKF foi e ainda é uma das escolas mais famosas do Brasil e talvez até da galáxia por aí. Né? E o Mestre Amaral, Grão-Mestre Amaral, fundador, né, onde acho que muitos dos professores que tem no Brasil passaram por lá. Como que é para você ter comprado a escola dele, né? Ter feito um negócio ali com ele, porque rolou um negócio ali e depois, mas além do negócio, você continuar o legado da SKF, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos desvendar aqui os mistérios da SKF. Todo mundo quer saber. O que todo mundo quer saber da SKF, né? Primeiro, obrigado pelo carinho que vocês têm quando vocês mencionam a SKF, né? Mesmo eu sei que ela não é do mesmo tamanho que ela foi há 30 anos, 20 anos atrás, mas todos nós sabemos a importância que ela tem na história, né? E eu sinto que vocês falam com essa admiração e carinho em outras pessoas, isso dá orgulho para nós e acredito que para o Grão-Mestre Amaral o legado que ele deixou, né? Bom, a Associação Shaolin, vamos fazer um resumo bem rápido aqui. Ela começou em 77, né? O registro dela foi, eu acho que logo depois, na Receita Federal. Então hoje, até onde eu sei, me desculpe alguém se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade, mas aonde que nós sabemos, é a primeira escola de Kung Fu do Brasil com CNPJ. Que até então, nos anos 70, no fim, não tinha nem escola registrada, uma associação, né? Então ela realmente foi a pioneira com o Grão-Mestre Amaral, né? E ao longo de todos esses anos, desde 77, 78, Kung Fu não tinha muita escola no Brasil, né? Acho que o pessoal aí que também vai assistir depois sabe disso. O que mandava mais em São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, era judô, karatê, por causa da migração japonesa que era muito mais forte. Então a SKF ela teve esse boom nos anos 80, que chegou a ter lá, acho que mais ou menos no fim dos anos 80, chegou a ter quase 800, 700 alunos naquela salinha que vocês conhecem. A minha escola hoje é quase o dobro do tamanho do salão, não chega a ter, sei lá, X% que tinha. Então, assim, teve esse boom da Associação Shaolin e o Grão-Mestre Amaral, ele foi realmente um inovador, porque ele começou a implantar algumas coisas novas, alguns conceitos novos, que algumas pessoas até hoje, inclusive, praticam isso. Né? A questão do treino em conjunto, aquecimento em conjunto, porque vocês já tiveram na China, né? Às vezes o treino lá é assim, né? Bota a faixa, vai aquecendo. Então ele veio daquele aspecto dele militar, né? Que ele tinha sido militar no passado. Então hoje muita escola é assim, vamos lá, puxa a fila correndo, braço, tal, né? Toda aquela disciplina do aquecimento. Eu não sei se o pessoal ainda usa, mas eu uso. Isso para mim é muito emblemático. Aquelas cores na sala, o vermelho, o laranja e o amarelo. Que a gente chamava de lata da souvenir, né? Lata da souvenir, né? A plaquinha com a filosofia no final da aula, né? Que, se não me engano, eu acho que essa plaquinha foi quem chegou pro Grão-Mestre Amaral e deu a dica foi o Sifu Gabriel, na época. Se não me engano, não sei se e aí foi se desenvolvendo. Só que eu acho não, que deu para se perceber, chegou a um ponto que precisava mudar, né, a SKF em relação a alguma coisa. Porque ela se tornou tão grande, que elas... a gente vai comendo muito, né? Chega uma hora que tem que trocar a roupa, né? E
E aí foi, eu acho que o baque inicial que ele percebeu foi quando ali no início dos anos 90, acho que 92, 93. 90 alguma coisinha, né? O Cifu de Paula, o Cifu Serra, o pessoal resolveu se desvincular da SKF. Então, nesse momento, acho que foi um baque para ele, porque se naquela época tivesse percebido que a SKF podia ampliar, né? polos, ele ter essa percepção, mas eu acho que ele estava numa mentalidade que ainda queria muito junto. Isso a gente está falando do final dos anos... No início dos anos 90. 90 e alguma coisa, 90. Porque durante 94, 93. Porque durante pelo menos uns 10, 12 anos foi só a SKF. Assim, tinha já o Mestre Chakawai, né, o Mestre Lin Hongqi, todos, mas assim, tinha algumas escolas grandes, mas a SKF de tamanho, né, nessa época era ela, né, e participava de campeonato e tal. E aí teve, eu acho que o pessoal mesmo que estava se graduando, o Cifu de Paula, Serra, entre outros, Gabriel, Wagner, e eles sentiram que tinha essa necessidade de se expandir, né? E é natural, né? A gente vai evoluindo, né? Você vai querendo inovar, né? E teve, eu acho que a resistência por parte dele, então eles saíram. A partir desse momento que eles saíram, veio uma nova leva de instrutores para assumir, ali em 93, 94, que entre eles que ficou foi o Natanael, o Jaci, né? Tinha, me ajuda, Natanael, Jaci, Lute, Edson. O Edson, tinha quem mais? Jair, o Jair de Jundiaí, isso. Esses foram que basicamente ficaram um pouco. O Lute logo depois, se não me engano, ele se afastou, né? E aí isso continuou um tempo. Só que durante esse processo que muitas pessoas saíram da SKF para montar suas escolas, ainda não teve aquela percepção de que, olha, o curso de formação de instrutores precisa dar uma mudada, precisa pensar nesse assunto de polo, de expandir, né, para manter esse legado, né, porque chega uma hora que às vezes você não mantém o instrutor todo o tempo ali, né. E essa segunda turma acabou também com o tempo indo. Aí eu tô fazendo um resumão, tá? E aí, próximo já dos anos 2000 ali, né? Aí que foi que ele percebeu que realmente o ideal seria fomentar polos. Aí chegou a ter uns 10, 12 polos, o pessoal em Guaianazes, Jundiaí ainda tinha. Chegou a ter um pessoal da Unicamp, pessoal lá em Campinas. Acho que o Skype estava em Campinas. O Skype em Campinas, né? Aí depois ele saiu, outra pessoa assumiu. O Jair assumiu um tempo em Campinas, né? E a gente tinha um pessoal na USP, um pessoal em Guaraná. Então, aí começou a ir. Mas aí, eu acho que ainda faltou Nessa época você estava com ele lá na matriz. Tava, mas no meu caso, o que aconteceu? Eu treinava lá, ajudava a dar aula, mas eu já desenvolvia o meu espaço. Então, assim, eu praticamente... Independente, não um polo. Não, um polo. Um polo. Então, eu era uma das raras exceções, assim, que manteve polo muito tempo, né? Então, quando o pessoal, aquela primeira turma saiu, que a gente já falou aqui em 92 e 93, depois eu fui treinando. Quando eu comecei a auxiliar lá, eu já abri o meu polo lá por volta de 95, né, aqui em Alto de Pinheiros, e fui tocando meu polo e ajudando lá, treinando e tal. E nesse período aí que foi caminhando, não foi se desenvolvendo mais polos, e o curso de formação ficou meio, acho que ali não estava legal, entendeu? E o que aconteceu no ano 2000, isso ficou assim bem restrito à matriz da SKF, Alto de Pinheiros, mais umas 2 outras unidades, e as pessoas, os jovens que estavam vindo, e não estava tendo aquele start de falar, o cara, pô, você não quer se tornar um instrutor e tal, e isso acho que foi pesando para ele. Então ele foi tocando a matriz, foi ficando um pouco cansado, foi até 2008, 2009, e aí ele já começou tocar no assunto de falar, olha, tô querendo me afastar, tô pensando em vender a academia, né? E a gente, vamos indo aí, né? Mas aí em 2010 ele chegou
conversar com outro colega, que hoje é um parceiro meu da SKF, o professor Otávio, né? Falou, olha, tô pensando em vender. Aí ele falou, quer passar a academia para frente? Aí ele falou, tá, quero, vamos fazer o negócio. Aí teve todo O Otávio ainda dá aula de Kung Fu. Dá. E assim, ele tá afastado porque vendeu o prédio, né? Lá da Consolação, que era aquele sobreloja icônica, né? E aí, mas nesse período, aí o Otávio falou, não, eu tenho interesse de investir e tal. Só que o mais graduados na hierarquia era eu e o professor Jaci, na época. Mas quem tinha polo, quem estava mais ativo quem com aula... Quem estava ativo não era o Jaci, por exemplo. Ele ajudava lá e tal. Aí o Grão-Mestre Amaral me chamou. Falou, preciso falar com você. Eu nem sabia. Daí ele falou, olha, eu tô querendo passar a escola para frente. Em princípio, passar à frente não queria dizer, eu vou parar, não vou dar mais aula. Eu quero passar para alguém tocar, né? Só que assim, eu só passo se você estiver junto. Porque você é o herdeiro legítimo do sistema da SKF. Então, aí eu falei, puta, que responsa, né? Falei, puta, agora eu falei... E na época eu tava muito assim, não digo ocupado, mas eu tinha a minha escola tocando, que eu já não tava num polo maior, trabalhava com consultoria na área de tecnologia, tinha acabado, tava com uma cafeteria, uma locadora, sempre tive negócios, né? Aí eu falei, aí cai naquela história, falei, puta, é o legado, né? É o nome, né? Ele tá querendo se afastar, falei, tá, daí aceitei, entrei junto, por isso que o professor Gil comentou a SKF Taon, para a gente legalizar o acordo, tinha que ter uma outra empresa, que é essa empresa chamada Taon, que a SKF cedeu em contrato, tivemos advogados, tudo, cedeu em contrato todo vamos dizer, a expertise, todo o know-how, a marca e o nome para se explorar, né? E a nossa ideia seria o quê? Manter o Grão-Mestre Amaral, dando exame, seminário e tudo mais. E isso funcionou durante 1 ano e meio, mais ou menos ali em 2010, 2011, se não me engano. 2011, foi até um pouco antes de eu ir para a China. E aí eu acho que ele meio desencanou. Ele achou que não ia dar certo e ele falou, eu quero seguir outro caminho na minha vida. E aí ele se afastou definitivo nessa época e deixou a SKF totalmente, principalmente na minha mão, questão de técnica e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa que é um membro, sempre estava ativo na comunidade. Então participava dos campeonatos, conhecia todo mundo. Então eu era o cara que estava no métier ali mesmo, né? E aí ele acabou realmente se afastando nesse período. E aí ele foi mais assim, cuidar da vida dele, fez algumas palestras, acho que no Serra, se não me engano. E aí ele acabou se afastando totalmente. Eu sei que ele teve um período que aproveitou, foi ficar com os filhos dele fora do Brasil, né? Os filhos dele moram no exterior, né? Também pessoal sensacional, tem uma menina e um menino espetaculares. E aí ele acabou se afastando. E nesse período, quando foi 2016, a SKF estava caminhando bem, quando você pega algo assim, durante um tempo você mantém, mas chega um determinado momento que você quer pôr o seu toque, né? Você quer ajustar, melhorar, não, vamos inovar isso. A gente começou a modificar e organizar as graduações, os currículos, voltar formas de mão, taulus que não tinham mais, reintroduzimos e tal. E só que em 2016 o prédio foi vendido. Deu uma tristeza quando eu passava lá e eu via demolindo lá. Então, olha, para vocês terem ideia, quando aconteceu a demolição desse prédio, foi um episódio interessante, né? Que você vê, poxa, como era importante aquele endereço, né? Isso cabe até um documentário, né? Total. Você sabe que no início dos anos 80, a SKF, numa revistinha, acho que era da Veja, alguma coisa assim, estava incluída como os 10 lugares mais interessantes para visitar em São Paulo. De tão diferente que era, né? Mas eu vi depois, quando demoliu o prédio, que teve gente, cara, olha só, que passou lá, viu que o prédio estava sendo demolido
E na entrada tinha uma soleira de mármore. É Já isso. estavam quebrando. Pegaram um pedaço para guardar. Então, assim, tem gente que marcou a vida ali, Sim, né? Tem gente pô. que fala, pô, foi um dos melhores momentos da minha vida aquilo. Eu aprendi muito. Hoje eu sou o que sou por causa da Consolação na SKF lá, né? Então, de uma forma resumida, o que aconteceu foi basicamente isso, né? Então, hoje eu continuo desenvolvendo, né? Já eu aprimorei algumas coisas na SKF, eu procurei trazer mais o conceito da filosofia e os conceitos do sistema louva-a-Deus, que eu falava que isso, né? Faz falta isso no currículo, né? O porquê, como que é o sistema, qual é o fundamento, né? Os estudos, a nossa linhagem, né? Desde o provável, possível fundador, né, do sistema, passou por um outro, né, Mestre Li, né, porque o Grão-Mestre Amaral treinava com o Mestre Li, né, garra de águia. Tanto que poucas pessoas sabem que tem uma foto famosa do Mestre Amaral que ele tá com a perna aqui em cima, que é garra de águia, né? E aí até isso a gente foi buscar, então hoje a gente conseguiu mapear a nossa linhagem da SKF, qual geração que estamos. Então, é um trabalho assim muito desafiador, importante, gratificante. A gente sabe que ela não tem o mesmo tamanho que ela teve na época dos anos 80, porque é um processo normal. Tem escolas aí que tem 4, 5, 10, né? Então, você pega, se cada escola tem 60 alunos, multiplica por 10, o cara tem ali 600 alunos, né? Mas eu estou bem satisfeito, que eu acho que eu tô focado num trabalho profissional da SKF, num Kung Fu que possa oferecer algo com conteúdo. E lá na sua escola vocês usam, por exemplo, a camiseta da SKF? Tudo da SKF. A camisetinha branca, com o logo, louva-a-Deusinho do lado. Com a mãozinha lá? Com a mãozinha. E a única coisa que nós não conseguimos manter, que é difícil, não sei se vocês conheceram, você usou aquela calça azul de amarrar lá embaixo? Sim. Aquela calça tradicional. Eu tenho a minha até hoje, eu acho que eu vou colocar ela num quadro grande com vidro, né? Aquela peça de museu. Mas a gente continua. Atualmente, nós temos um pessoal lá na USP dando aula, né? A gente talvez vai retomar uma outra unidade ali no Itaim, e dentro da motivação, que é a minha escola, a gente desenvolve os dois estilos, o sistema Hungar e o sistema louva-a-Deus. O sistema louva-a-Deus, baseado com todo know-how da SKF, né? Então se tornou a matriz da SKF agora lá, né? E tem a turma do Hungar. E a turma do Hungar também usa a camiseta padronizada da Isso Hungar, que é o responsável, o meu irmão de treino mais velho, se for Alex Lô, que esteve aqui com vocês, acho, né? Teve um tempo atrás, né? E então isso eu fiz questão. Eu falei, não, tem que manter, tem a bandeira, a SKF. E como que é pra você ensinar dois sistemas, assim? É puxado, né? Rapaz, foi uma coisa de doido, porque... Assim, foi uma coisa de doido, mas foi algo que eu consegui correr atrás. Porque desde a época do Grão-Mestre Amaral, eu sempre tinha interesse pelo Hungar também, né? Porque ele tinha muita amizade com o Mestre Sido. E o Mestre Sido conhece as técnicas de Hungar, né? E eu sempre achava, pô, Hungar é legal. Mas eu não achava ético estar treinando com ele e treinar com um Hungar, com outro mestre, a não ser que ele autorizasse. Mas eu tô com o meu mestre, vou ficar com ele até o fim, e foi o que eu fiz. Eu fiquei com ele até o fim, até quando ele se desligou. E aí foi quando, 2011, 2012, eu conheci o Grão-Mestre Franquin, que já estava vindo, acho que o segundo, terceiro ano no Brasil. O Lô me convidou. E aí eu falei, puta, é o cara, que ele conhece muito o Hungar. O Hungar dele, a linhagem de Tonfon, é um dos mestres vivos, tradicionais, assim, mais importantes, que eu acredito que esteja vivo aí mantendo o Hungar aí nessa linha. E aí foi interessante, porque ele veio aqui no Brasil um dia, a gente levou ele para comer uma feijoada. Aquela história de receber mestre gringo, né? Feijoada, ver futebol, né? O pessoal dos Estados Unidos, quando veio aqui com o mestre Nelson Ferreira, nós levamos ele para ver o ensaio da escola da Vai Vai. Os caras piraram, né? Mas aí nesse dia que a gente foi na feijoada, foi interessante, por quê? Porque a minha esposa estava junto.
E a minha esposa fez muita arte marcial também. Ela treinou Krav Maga, treinou combate, jiu-jitsu, então ela é faca na caveira também. E aí no almoço, que é super comum, o almoço começa, tá almoçando e de repente começa a ver técnica, né? Não, porque que esse pá. E aí ele começou a mostrar uns conceitos de entrar com fudial, garra de tigre, vai no ponto certo, não sei, vai na garganta, vai no olho. A minha mulher puxou de lado assim, você tem que pegar isso. Você tem que aprender isso. Aí ela falou, cara, é muito bom também, né? E aí eu iniciei os treinos com ele, com o Lô também, fui pra China treinar um pouco, mas são estilos diferentes, né? Porque a base o Hungar desenvolve a base de uma forma e o louva-a-Deus é outra. São conceitos diferentes. São opostos, né? E tanto que quando eu treinava com o grão-mestre Frank, ele falava, não é louva-a-Deus. Menos louva-a-Deus. Menos louva-a-Deus. Porra, eu falei, cara, eu tô treinando quase 30 anos louva-a-Deus, né? Então, com o tempo, eu tive que aprender a virar essa chavinha. Quando eu vou treinar o louva-a-Deus, eu sei que a base se comporta de uma forma. Quando eu vou treinar o Hungar, outra forma, né? O Hungar tem a característica completamente, os sulistas opostas, né? Primeiro você enraiza a base para depois desferir o golpe. Os sistemas do sul, você faz o golpe e faz a base depois, né? Então, isso é um dos pequenos detalhes. Mas hoje eu acho que eu já consegui fazer isso. E na minha escola eu tenho alunos que treinam Hungar e louva-a-Deus. Só que eu só autorizo treinar Hungar, principalmente, que a gente está há uns 11 anos, 12 anos na escola, só quem tem pelo menos aí uns 8, 10 anos de louva-a-Deus. Fora isso, óbvio, os alunos novos que entram pro Hungar, né? Tem gente que só treina, começou com Hungar. Então, às vezes, tem gente que chega lá e fala, dá para fazer os dois? Eu falei, não dá. Você tem que escolher um ou outro. Se quiser experimentar um, faz uma aula experimental de outro, porque a gente sabe que tudo vai levar no mesmo lugar. Tudo vai levar o caminho, pode ser diferente, mas o conceito é o mesmo, né? Vai chegar no mesmo lugar. Mas eu falo, você tem que se identificar. Tem gente que gosta mais do louva-a-Deus, tem gente que gosta mais do Hungar. E o louva-a-Deus é um sistema difícil, né? É um sistema muito complexo, né? Se ensinar na raiz, como é lá fora aqui, a gente tem até problema. Tem que fazer um período de introdução, né? E o Hungar foi essa experiência. Então aí eu também tive essa realização, né? De desenvolver hoje, graduado, em 2 sistemas. O sistema louva-a-Deus e o sistema Hungar, né? Eu sempre admiro muito quando a gente recebe convidados que têm essa capacidade de ensinar 2 sistemas. Eu comecei no Tai Chi pelo estilo Yang. Ah, tá. O mesmo que a Mônica. A Mônica é minha irmã. A Mônica Ibara. Minha irmã de Tai Chi. Acho que eu sou até mais velho que a Mônica com o mestre Wagner. O Wagner. E aí quando eu faço a migração para o estilo Shen, eu preciso me distanciar do sistema antigo. Sim. Porque você fica com 3 você jeitos. Fica. Isso aí, você está fazendo Shen, mas essa mãozinha aí é do estilo Yang. Então tem isso. Agora, Shifu, você comentou uma coisa que eu acho que é muito importante também, um outro reconhecimento ao grão-mestre Amaral. Eu lembro que o meu primeiro mestre de Kung Fu, Rinaldo, ele vem do mestre Amaral também. E uma coisa que tinha nessa época era essa possibilidade de a gente se conectar a outros estilos. Sim. Então, o estilo principal da minha escola era garras de águia. Tá. Mas o Rinaldo ensinava um taolu de Hungar, ensinava um leopardo, uma garça, uma serpente. Isso era o máximo, porque nos aproximava desses outros sistemas, desses outros estilos, e dava pra gente um gostinho assim de, nossa, será que o meu... E ele ainda tinha isso também, né? Tinha essa mística que ele escolhia para determinado aluno um cati extra. Sim. Tinha essa coisa Tinha, é verdade. Então ele meio que ia te analisando, depois de 4 ou 5 anos de treino, te dava um presente que era legal. Um cati do leopardo. Da garça. Enfim. Legal. Então eu imagino que isso venha dessa dinâmica do grão-mestre Amaral também. Sim, total. Né? Então, sobre essa questão do aluno praticar ter oportunidade de experimentar técnicas de outros estilos, isso realmente tem um DNA do grão-mestre Amaral da SKF, porque sempre lá nós tínhamos, e até hoje a gente ainda faz isso, porque eu mesmo conheço 3, 4 formas só de garça, não estou nem falando tipo
tipo Ferropai, assim, né? Sistema sólido do Tigre, Serpente, e não é do Rungar, né? E então ele tinha realmente essa cultura de convidar o mestre Cido, o grão-mestre Marcos Zonô, o grão-mestre Paulo, outros mestres para dar os cursos. E tínhamos, através dele, algumas técnicas paralelas que esporadicamente a gente fazia os cursos paralelos. Então isso até hoje se mantém, pelo menos eu mantenho isso. Então, de tempo em tempo, a gente tem uma forma de arma que não faz parte do currículo. De tempo em tempo, a gente tem técnicas de tinar, que inclusive eu comentei antes aqui de iniciar a nossa gravação, que quem foi uma pessoa que me estimulou muito ao estudo do tinar e aprendi com ele também foi o grão-mestre Marcos Zornô, né? Então, técnicas de tinar, assim, foi muito legal. Então, isso ainda realmente, pelo menos na SKF, a gente pratica e dá essa oportunidade. Agora, uma outra coisa que tinha na academia do meu primeiro professor, o Rinaldo, é que a partir da 4ª fase, ele escolhia um taulu desse fora do sistema para ensinar para o aluno que chegou na 4ª fase. Então, na minha imaginação, ele ia analisando o aluno, percebendo o corpo, falando, o Gil vai se adaptar mais com a garça. Você sabe que mestre chinês tem muito disso, né? Alguns mestres chineses têm muito disso. Ele escolhe, vê a característica de um aluno, você vai aprender isso. Você não vai aprender... Agora isso não. Lança pra você, você não vai ser bom de lança, não. Tem que ser uma arma curta pra você. E às vezes faz sentido, né? Faz sentido, né? Mas aí existe essa possibilidade de você estimular um conhecimento. Acho que, num certo sentido, o mestre Xi fez um pouco isso na Ponline. Sim, ele não ensinou exatamente as mesmas coisas que ele ensinava que ele ensinou lá, pro Kevin, o nosso irmão mais velho. Então, talvez ele analise. Ele já via, então, é assim mesmo. Então, realmente, isso é vivo ainda. Isso pelo menos com a gente ainda é vivo. É vivo. A gente tem cursos paralelos. O que só reforça a importância do grão-mestre Amaral pro Kung Fu aqui no... Total, né? Eu acho que ele deve estar no interior de São Paulo, em Sorocaba, se não me engano. Né? E realmente ali tem muita história, né? A SKF faz parte da história do Kung Fu no Brasil, né? E o Marco Natali, o Marcos Zonô, né? Então tem muita gente aí, porque às vezes falam muito dos migrantes chineses que trouxeram Kung Fu para o Brasil e às vezes não valoriza os primeiros brasileiros que começaram a difundir isso. E isso é importante, né? Sim, fundamental. Os brasileiros, né? E teve muito mestre de Kung Fu que veio para o Brasil e nem desenvolveu Kung Fu. Eu não sei se algumas pessoas sabem, sabe o grão-mestre Tio Tilin, que é do grão-mestre Paulo, lá, que fez o ator de cinema. Sim. O irmão dele, se eu não estiver enganado, o grão-mestre Paulo, se eu errar a data, o período me desculpa, mas eu acho que foi nos anos 50, o irmão dele mudou para Campinas e conhecia muito Rungar, da linhagem de Lançauém. E ele não ensinou. Não tinha escola. Não tinha escola, ninguém conhecia, né? Então, assim, esses brasileiros que depois vieram são extremamente importantes. Aí registrar esse pessoal... E a SKF dá um livro mesmo lá. Sim. Dá um documentário. Dá um documentário. Dá um documentário. Tinha um projeto para isso. Não nosso. De um pai de um ex-aluno que trabalhava com cinema. E ele falou, cara, precisamos registrar a história do Kung Fu no Brasil e tem que começar pela SKF e tal. É que você fazer uma história do Kung Fu no Brasil... Quando chegar na SKF, vai virar só SKF. Depois, óbvio... É melhor ter dois, né? Vai ter os ramos, vai ter os ramos, né? Que nem você vê o... hoje é Ponline, mas, bom, lá atrás era SKF. SKF. Então, assim, tem muitas escolas hoje que... E também é interessante, né? Teve escolas que depois da SKF chegaram lá em cima e hoje também deram uma caída. Até porque teve a pandemia e tal, mas... isso é um processo natural também, né? Que nem o Império Romano não durou a vida inteira, não tá aí mais, né? Nossa, que papo excelente, Chufu. Espero... Acho que a gente ficaria aqui mais uma hora. Tranquilo. E eu já vou fazer aqui um convite pra gente gravar. Com o maior prazer. Uma parte 2. Tem bastante gente. Tá? Não, a gente vai fazer a terceira temporada. Todo mundo aí. Faz uma rodada, quando terminar, começa exatamente, com... já tá no... A temporada 2 do Tigres vai ser só parte 2. Parte 2. Mas, viu, professor, eu sei que a gente tá com o tempo estourado, mas assim,
tem uma geração nova, que inclusive vocês já estão conversando, Sim. tem os antigos, tudo Sim. bem, que a gente, super valor, né? Mas tem uma galera que está vindo bem. Porque estão estudando, estão conhecimento, sim. né? O nosso colega lá da Kung Fu Brasil no Facebook lá do grupo, faz os estudos de louva-a-Deus também, o Marcos, né? O nome dele? Sérgio. Ah, sim, o Marco. Então, Loirinho, é um sempre que também está aluno do estudando. Então, assim, tem várias pessoas. Então, tem uma geração que está vindo bem preparada. E isso é excelente, né? Então, Sim. eu acho que vocês têm conteúdo de monte aí. Muito Muita bom. gente bacana. Algo mais, Pimpões? Eu tenho mais uma pergunta só, mas Manda, eu tô vamos lá. me segurando aqui para... O diretor aprova? O diretor? Você. Não, Você tem pode mais ir. uma pergunta? Não, senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Não, eu queria voltar ainda, Chifu, para a gente encerrar, nesse aspecto da luta, que foi o teu motivador para entrar no mundo das artes marciais, pelo Karatê, depois veio o Kung Fu. Eu acho que você foi muito brilhante quando você trouxe que o Kung Fu te completou, né? Do ponto de vista da habilidade de luta, que eu imagino que a hora que você entra no Kung Fu, você já tinha. E o Kung Fu te dá esse estofo e te dá esse recheio, digamos assim. Para quem está nos assistindo, eu queria que você falasse, até para a gente caminhar para o encerramento, a importância da luta dentro dos sistemas de Wushu que a gente tem no Brasil. O Kung Fu, pelo menos o nosso conhecimento é que ele é palpado, assim, apoiado em 3 pilares. A dança do leão, o Koshu Lei Tai, que é a luta propriamente dita, e a prática do Kung Fu, né? Então, a ideia de você ter o combate, a luta, ela existe o aspecto do autoconhecimento, de você não viver só na teoria, você fala, poxa, eu estou entendendo o caminho do negócio, né? E a luta, no meu ver, tá? Ela é um jogo. Então, mexe com a cabeça da pessoa. Porque o lutador, ele tem que ter um diferencial, né? Ele tem que ter uma visão diferencial, né? Vou fazer um paralelo bem rápido aqui, a questão do Messi. Todo mundo sabe que o Messi é um pouquinho assim, né? Tem quase um pezinho acho que de autismo, né? E ele vê as coisas diferentes. Então, por isso que ele tem aquilo lá. Então, eu acho que a luta na arte marcial, a arte marcial chinesa, no Wushu, né? Ela é muito importante para você realmente não ficar só na teoria. Você tem que ter a teoria, a prática, experimentar, testar os caminhos e você se colocar à prova e você se superar, né? Então, a luta, para mim, na minha infância, eu acho que ela tem um pouco a ver que minha mãe, quando se separou do meu pai, eu era criança, tinha 2, 3 anos. Eu tinha meus irmãos, né? Então, assim, eu vivi com muita liberdade. E naquela época, os anos 70, 80, com liberdade, era na rua. E aí você tinha que se virar, né, cara? Trabalhava no centro nos anos 80, hoje em dia é muito mais perigoso. Porra, mas eu saía na porrada com trombadinha. Entendeu? Então, assim, teve essa questão também do subconsciente ali na questão da sobrevivência, né? Mas quando entrou o Kung Fu, saiu daquele negócio meio só luta, né? E hoje em dia eu acho que é aquilo que eu falei. Quando jovem, somente físico, velho, um vazio só. Então, eu acho que o Kung Fu me ajudou não chegar numa idade que eu tô hoje com um vazio. Então, ele me completou com esse conhecimento. Sensacional. Acho que fica aqui um gancho para o episódio 2, porque te ouvindo já me veio aqui uma meia dúzia de perguntas. Estou à disposição aí. Sobre essa temática da luta. Só queria fazer um comentário. Nos anos 80, 90, se a gente brigasse na rua e chegasse em casa chorando, a gente ainda apanhava em casa. Exato. Né? Então tinha essa também. Tinha essa. Né? Hoje em dia é o contrário. O pai vai lá brigar quem bateu. Não, então tinha esse estímulo em casa. Você tinha que se resolver na rua. Claro. Não me traga nada para casa. Não me traga problema para casa. Você resolve os seus problemas, né? Mas mudou, né? Mudou muito as coisas hoje em dia, né? Então, é isso aí. Muito bom, muito bom. Pimpão? Recadinhos do coração? Recadinhos finais? Vamos lá, então. Convido você
espectador, né, se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, compartilhar aí com seus amigos de treino, né? Seus irmãos de treino, ou com quem você quer sair na porrada também, é legal você mandar. E aí tá aparecendo esse Pix bonito aqui do canal, se você quiser contribuir de forma financeira também. Opa, isso é importante. Ajudar a gente aqui. Comprar o leitinho dos gatinhos que vocês estão vendo aqui passando, certo? Lindos, por sinal, hein? Acho que eles são personagens fixos agora. Né? Legal. Essa hora aqui é o horário que eu dou comida para eles. Então eles vêm aqui com interesse, entendeu? Muito bom. E, bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu que agradeço. Chu, obrigado pela participação. Gente, eu que agradeço. Desculpa se eu me prolonguei. Imagina, é que, puta, quando fala de ASKF é muito difícil falar pouco, não né? Ainda mais que vocês falaram. Conta um pouco da história, o que aconteceu. Ixi, vamos tentar resumir aqui, que teve coisa que eu deixei fora, né? Pra ganhar tempo. E sucesso no canal de vocês. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante para a arte marcial chinesa no Brasil, para o Wushu aqui no Brasil, e para a arte marcial num todo, né? E a gente tem outros colegas de outras modalidades, né? De jiu-jitsu e tal, né? Então acho que é legal as pessoas também verem o conteúdo, o tão rico que é, né, a arte marcial chinesa, né, gente? Com certeza. Nossa, a parte literária, então nem se fala, né? Então, muito obrigado e novamente obrigado pelo carinho, pelo interesse da SKF. Hoje sua escola está, para todo mundo quem quiser procurar, saber. Nas redes sociais, no Instagram é @Escola Oriental. Escola Oriental. Escola Oriental. E o site é escolaoriental.com, bem fácil. Né? Muito fácil. E Maravilha. tem um site da askf.com.br, que é o site oficial da entidade, mas legal. tá tudo junto, misturado. A gente está aqui na Zona Oeste. Ótimo. Maravilha. E para encerrar, tem um presentinho aqui pro Chufu. Uma canequinha Tigres e Dragões. Rapaz. Que é exatamente obrigado. igual a essa belezura aqui que vocês estão vendo. Lindo. Aqui, ó. Tá? Show de bola, hein? Vou Edição divulgar aí nas limitada, redes, hein? último lote. Inclusive, nessa caneca o café fica até mais gostoso. Fica mais gostoso, ó. E aqui um outro presente, e aí um presente / convite. Uau! Gente, olha. Para você conhecer um pouco do sistema Shen de Tahiti. Show Fica aí de um bola. convite também para Livro visitar seu. a escola. Livro É livro do meu Shifu, que nós traduzimos. Não, a diagramação perfeito. é desse moço bonito aqui. Lindo. Show, Ele que gente. diagramou. A Mônica tem? A Mônica, Não, se não tem, ela vai... sei, não, mas ela vai ficar com inveja. Mas ela vai... Se ela não Legal. tem ainda, ela terá, porque ela Ela estará terá. com a gente aqui em breve. Gente, isso é algo muito valioso, né? Livro, né? Nossa, Não adianta, demais. não adianta. Imagina a nossa geração, quantos livros a gente Não adianta. conseguia. Não, eu tô descobrindo os livros de arte marcial chinesa espetaculares. O meu mestre traz umas raridades pra gente quando vem. Então, gente, vamos valorizar isso aqui, viu? Isso aqui. Verdade. E encontra lá na Chau, né? Para vender tanto a Exatamente. caneca quanto o livro, você encontra lá com o Marcos Está Paulo. disponível para vender na escola. Lá na Isso, escola. Rua Jaguaribe 466, Santa Cecília, São Santa Paulo. Cecília. Ou pelo Instagram também, você pode Isso, também. adquirir, certo? Certo. Ou mandando uma mensagem aqui embaixo também. O importante é adquirir. Tá certo? Então é isso, gente. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Valeu. Até mais. Até o próximo.